Estudar história está entre as coisas preferidas de muitos alunos, mas o passado vai muito além do que aprendemos nos livros e em sala de aula. Existem acontecimentos bizarros que você provavelmente nunca ouviu falar. Hoje nós trouxemos alguns desses fatos históricos terríveis que vão te assustar. Vamos nessa! Os dentes problemáticos de George Washington. George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos e é considerado um dos homens mais poderosos que já existiu. Normalmente, George é retratado com um semblante mais sério, mas existe um segredo sobre Washington que você provavelmente não sabe. De acordo com as crenças populares, o ex-presidente americano não tinha dentaduras de madeira, mas sim dentes feitos a partir de uma combinação única de materiais, como chumbo, ouro, marfim e uma mistura de dentes de humanos e animais. Isso porque George enfrentava sérios problemas dentários desde os 20 anos de idade. E quando ele fez o juramento para se tornar o presidente dos Estados Unidos, ele tinha somente um dente natural em sua boca. Esses problemas causaram muito desconforto e até mesmo a alteração do formato de seu rosto. Acredita-se que esse desconforto todo seja o motivo pelo qual seus discursos tenham sido quase sempre breves. Inclusive, a sua fala na posse da presidência é a mais curta da história. Por diversas vezes, George se manteve calado em reuniões políticas de grande importância. Tudo isso por causa dos seus problemas bucais. Você já conhece o MMORPG do momento? Apresento o Perfect World Last, um universo do PW onde guerreiros, magos e arqueiros unem forças em aventuras épicas, descobrindo terras inexploradas e enfrentando desafios inimagináveis, na qual a coragem é a única moeda aceita e a glória é conquistada a cada batalha travada. Neste reino a magia é real, os monstros são lendários e as aventuras nunca têm fim. E para tornar seu game ainda mais emocionante, o PW Last estará coroando uma premiação de incríveis R$15.000 para o clã vencedor da primeira temporada. Esta é a sua oportunidade de provar suas habilidades, estratégias e coragem, unindo forças com cada aliado e desbravando esse vasto mundo de criaturas monstruosas e terras desconhecidas. A chamada está feita e a aventura aguarda. Acesse o link na descrição e utilize nosso cupom TOP10 para 15% de bonificação em Gold para você já começar sendo um verdadeiro guerreiro profissional. Nos vemos dentro de campo, heróis destemidos. A Praga Dançante. Em julho de 1518, a cidade de Estrasburgo, na França, foi tomada por algo único e curioso. O evento ficou conhecido como Praga da Dança e você vai entender o porquê. Tudo começou com uma mulher chamada Frau Trofia, que começou a dançar de forma feroz e imparável nas ruas. Mas isso não durou muito tempo. Sua dança, que até então era totalmente solitária, se tornou algo contagioso. Em um mês, cerca de 400 pessoas da pequena cidade foram consumidas por um desejo surreal de dançar como Frau. Esse remexo constante durou dias e, por não conseguirem parar, as pessoas chegavam à exaustão completa. Alguns cidadãos perderam a vida para o cansaço, deixando todos muito assustados. As explicações para isso variam muito. As pessoas da época acreditavam que poderia ser um desejo divino ou o superaquecimento do sangue, por exemplo. As teorias modernas sugerem histeria em massa ou ergotismo, que é uma condição causada pelo consumo de centeio infectado por fungos. Mas o real motivo para que isso tenha acontecido ainda é um mistério. Mas não podemos negar que a praga da dança foi algo terrível e assustador, né? O começo e a supressão do calendário gregoriano. O calendário que seguimos hoje é conhecido como calendário gregoriano. Isso porque ele foi introduzido pelo Papa Gregório XIII lá no ano de 1582. O que muitos não sabem é que ele foi uma modificação do calendário juliano feita para aproximar a data do início da primavera do dia 21 de março, data que aconteceu o Concílio de Nicéia em 325. No entanto, esse novo calendário não foi aceito por todos. Essa mudança foi, a princípio, adotada somente por países católicos. Enquanto isso, os países protestantes e ortodoxos viam essa ideia com suspeita de que se tratava de uma conspiração da Igreja Católica. A Grã-Bretanha e suas colônias, como os futuros Estados Unidos, por exemplo, não adotou o calendário gregoriano de cara e permaneceu assim até o ano de 1752. Já na Rússia, ele só foi adotado depois da Revolução Bolchevique em 1917.
XVIII. Isso causou grande confusão, pois as regiões viam datas diferentes ao mesmo tempo. A implementação do calendário gregoriano é algo fascinante de como o avanço científico pôde ficar totalmente emaranhado com o ceticismo religioso e político. Além de que, tudo isso pode influenciar totalmente a aceitação de novas ideias. O verdadeiro propósito da Muralha da China. A Grande Muralha da China está entre as maiores e mais emblemáticas construções humanas de todos os tempos. Ela é frequentemente associada à proteção contra invasores na região, como os mongóis que viviam fora do país asiático. Mas o seu propósito original não era somente defensivo, como aprendemos nas aulas de história. A muralha era também um meio de regular o comércio ao longo da Rota da Seda, ainda durante o reinado do imperador Qin Shi Huang, por volta de 221 a.C. Esses muros enormes foram conectados para controlar a imigração e taxas impostas aos comerciantes e postos de guarda das mercadorias e as torres de vigia que se espalhavam pelo muro. Essas torres serviam como postos aduaneiros onde os impostos podiam ser cobrados aos comerciantes. Mesmo tendo uma função militar, o seu papel como mecanismo de regulação do comércio reflete a complexa interação entre economia e segurança do Estado. A história do ketchup. O ketchup está entre os molhos preferidos e mais populares do mundo. É um produto básico e saboroso, mas sua história é um pouco diferente do que você imagina. A princípio, ele não se originou nos Estados Unidos, como a maioria das pessoas acredita. Ele também não tinha o tomate como principal ingrediente. A versão original desse molho era uma mistura chinesa de peixe em conserva e especiarias conhecida como ketchup. O molho foi então descoberto por exploradores britânicos no século XVIII. Eles levaram a ideia de volta à Grã-Bretanha. Foi aí que criaram sua própria versão. O molho britânico tinha ingredientes incorporados como cogumelos, ostras e nozes. O tomate só foi aparecer no começo do século XIX, quando os cozinheiros americanos resolveram mudar a fórmula. Essa evolução mostra como as adaptações culinárias podem chegar a produtos de extrema perfeição. Encantamento da Roma Antiga. O complexo sistema de aquedutos e encanamentos da Roma Antiga se destacou como uma das maiores realizações de engenharia de todos os tempos. Mas, diferente do que muitos acreditam hoje, a Roma não inventou totalmente esse sistema, porém, aperfeiçoaram tudo com maestria. Eles construíram diversas redes com chumbo e canos de pedra, tornando-se referência no desenvolvimento de sistemas sofisticados de saneamento e saúde pública. Logo, a Roma Antiga contribuiu de forma direta para as mais diversas civilizações ao redor do mundo. Para a época, esse sistema de encanamento era incrivelmente avançado. Os aquedutos tinham características impressionantes na arquitetura romana. As estruturas monumentais foram projetadas para a água por vários quilômetros de distância, levando até as cidades e vilas mais afastadas. A própria Roma, por exemplo, era abastecida por 11 aquedutos que forneciam água para fontes de banhos públicos e residências no geral. Para suprir a necessidade de higiene, os romanos construíram extensos sistemas de esgoto, incluindo a famosa cloaca máxima, um dos primeiros sistemas de esgoto do mundo que drenava resíduos para o rio Tibre. Isso foi essencial para reduzir a propagação de doenças por meio de água contaminada. Embora tenham tido muito retorno positivo, usavam canos de chumbo sem o conhecimento dos efeitos nocivos do envenenamento pelo material. Inclusive, muitos estudiosos acreditam que o uso do chumbo em excesso pode ter contribuído para o declínio do Império. Mas, de toda forma, o sistema de esgoto de Roma foi o pontapé inicial para as obras que temos nos tempos atuais. A Grande Guerra das Emus na Austrália. Durante a década de 1930, a Austrália passou por uma grande crise no meio agrícola por causa das emus, que são grandes aves semelhantes ao avestruz. Elas não voam, mas estavam invadindo as terras cultivadas e causavam danos significativos às colheitas do país. Diante disso, o governo precisou agir, enviando uma força militar armada com metralhadoras para tentar reverter aquela situação. O intuito era eliminar todas as aves e salvar as plantações. No entanto, os emus eram muito resistentes aos ataques. Isso resultou em um episódio marcante na história da Austrália. Foi um verdadeiro confronto contra os animais que quase deixou o país à beira de uma crise econômica, já que eles dependiam da agricultura para se manterem de pé.
A vida nada glamurosa dos piratas antigos. Todos nós conhecemos os piratas como pessoas aventureiras e livres que navegam pelos mares em busca de riquezas e glamour. No entanto, a realidade era totalmente diferente disso. A vida a bordo dos grandes navios de piratas era muito perigosa. Os tripulantes estavam expostos a várias doenças e demais riscos à saúde. Eles se feriam em batalha e não tinham qualquer apoio médico para ajudá-los a lidar com infecções severas. A média de vida de um pirata era bem baixa. Vários deles morriam antes mesmo de chegarem à velhice devido às condições em que viviam. A democracia nessas embarcações era algo bem notável, mas eles enfrentavam uma realidade dura e desgastante em alto mar. A falta de alimentos frescos e água tratada causava grande deficiência de vitamina C e cálcio, por exemplo. Apesar das imagens romantizadas de baús cheios de tesouros e aventuras marcantes, a realidade para a maioria era o oposto. A vida cansativa costumava acabar em morte violenta ou escravidão até o último dia. O que eu posso afirmar é que um pirata não vivia como vemos nos filmes atuais. Os truques bizarros em fotografias da era vitoriana. As fotografias do mundo antigo podem ser sensacionais e assustadoras ao mesmo tempo. Por meio delas é possível compreender um pouco mais sobre como as pessoas viviam, quais eram seus costumes e no que acreditavam. Os estudiosos já revelaram muitas coisas por meio dessas fotografias, e quando falamos sobre isso, destacamos os vitorianos. Eles foram os primeiros povos do mundo a trabalhar com o que podemos chamar de edição de fotos. Naquela época não existia Photoshop, é claro, mas eles inventaram técnicas para alterar a realidade dos retratos de forma única. No ano de 1853, Oscar Heslander, um fotógrafo vitoriano, realizou alguns experimentos na hora de revelar suas fotos. Ele ficou famoso por retratar pessoas em suas cabeças sobre o pescoço. As fotos mostram os modelos segurando a parte superior do corpo com as próprias mãos. E isso, é claro, virou moda. Diversos fotógrafos começaram a imitar a sua técnica, e hoje em dia é possível encontrar um arsenal de imagens do tipo. Se não tivesse o conhecimento sobre esse fato, com certeza você se assustaria vendo essa imagem. Fotografias pós-morte da era vitoriana. As fotografias na era vitoriana serviam para que as pessoas pudessem guardar memórias. Mas naquele tempo, somente a classe média tinha o acesso à tecnologia. O processo, além de muito caro, demandava de 2 a 30 minutos para que uma única imagem fosse capturada. Então, a fotografia era usada para guardar memórias especiais. Foi assim que ficou popular a foto pós-morte. Os cadáveres eram fotografados para que a família pudesse ter um registro visual de seus entes queridos que se foram. Várias técnicas eram aplicadas, entre elas a maquiagem e uso de apoios feitos de metal e madeira para deixar o corpo em pé. Alguns corpos encontravam-se em situações de mutilação ou até mesmo decomposição, o que resultava em registros um tanto assustadores. E aí, o que você achou desse vídeo? Qual foi o fato mais curioso para você?